Boa noite, gente. Graça e paz. Que bom que você está aqui no canal. Eu espero que você esteja sendo abençoado neste canal. Nós estamos sempre colocando aqui uma palavra na área de louvor, de adoração, para que você tenha a sua vida cada vez mais envolvida com a adoração a Deus, com o louvor a Deus, com o reconhecimento da grandeza de Deus sobre a tua vida. Então, desde já, eu te peço que você compartilhe essa palavra com uma pessoa que precisa, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito essa vida. Eu peço que você dê a sua curtida, dê o seu like, isso nos ajuda no canal, e eu espero que você curta outras palavras que existem aqui no canal, que foram dadas para abençoar a tua vida. Ok? Então, nós vamos dar uma palavra hoje aqui, que encontra-se no livro de Isaías. Isaías é um livro que, diferentemente de outros textos que nós temos na Bíblia, vou explicar melhor isso. Existem alguns textos na Bíblia que a simples leitura do texto já te leva a uma interpretação, já te leva a um entendimento do que o texto quer dizer. Isaías não é um desses textos simples assim. Isaías é um livro que você precisa, para entendê-lo, pesquisar, porque ele envolve algumas coisas ao seu redor que é necessário a gente estudar e ter um entendimento, para que a gente não dê uma interpretação errada e não atribua a Deus coisas que ele não quis dizer, coisas que ele não falou, coisas que ele não está dizendo para nós. Ok? Beleza, mas esse trecho que eu vou ler aqui de Isaías, como exceção ao livro, como exceção dentro do livro, é um trecho simples, é um trecho tranquilo, e você vai entender e vai ser muitíssimo abençoado na sua vida. Falo mais uma vez, vai lá, compartilha essa palavra, dê o like, isso vai nos abençoar e vai abençoar também muitas pessoas. Bom, vamos lá. Nós vamos ler Isaías capítulo 40. Mas deixa eu explicar uma coisa. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 36 de Isaías, você vai ver que Isaías ele é usado por Deus para que Deus dê uma sentença àquele povo. Deus mostra para aquele povo, olha, vocês fizeram isso, 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 isso e isso. E a consequência disso que vocês fizeram é essa. Do capítulo 1 ao 36 de Isaías, isso é tratado. Deus mostra os erros do povo, Deus mostra os seus pecados, Deus mostra tudo de errado que eles fizeram, e Deus mostra a sentença, ou seja, aquilo que viria sobre eles, a consequência dos erros deles, que seria deles serem levados cativos e perderem, algumas coisas que eles gozavam nesse momento. Ok? Então, 1 ao 36 sentença de Deus, juízo e sentença de Deus. Mostra do pecado e juízo, sentença de Deus. Do capítulo 36 ao capítulo 39, você vai ver que Isaías mostra como aconteceu o juízo de Deus. Efetivamente, do capítulo 36 ao capítulo 39, a gente vê o juízo de Deus se cumprindo. Eles sendo cativos, sendo presos, perdendo os privilégios que eles tinham. Enfim, do 36 ao 39, nós vamos ver isso. E agora, a partir do capítulo 40, quando você lê, parece que Deus está falando com outro povo. Por quê? Porque aqui Deus dá promessas maravilhosas. Deus mostra coisas maravilhosas que ele iria fazer com aquele povo. E surge uma dúvida, uma pergunta, uma indagação àquele povo. Como Deus vai nos dar essas coisas tão maravilhosas que ele está falando que vai nos dar? Ora, se Deus nos condenou por aquilo de errado que nós fizemos, e ele estava certo disso, de nos condenar, nós realmente erramos, nós realmente falhamos, e ele nos condenou. Então, como agora Deus
vai nos dar essas coisas tão maravilhosas que ele fala. E aí entra o nosso trecho aqui nessa noite. Nós vamos ler no capítulo 40, versículo 14. Isaías 40, 14. É o mesmo texto que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 11, versículo 35. Paulo simplesmente pega o trecho de Isaías e coloca na carta, ele abre aspas e coloca na carta que ele está escrevendo para os romanos. Nós vamos ler também Romanos. Vamos lá. Isaías, capítulo 40, versículo 13. Quem dirigiu o espírito de Javé? Ou como conselheiro o instruiu? Como quem se aconselhou para que o fizesse compreender, para que o instruísse na vereda da justiça, para que lhe ensinasse o conhecimento, para que o fizesse conhecer o caminho do entendimento. Para ele, as nações não passam de uma gota que cai do balde. São reputadas como pó depositado nos pratos da balança. As ilhas pesam como um grão de areia. Agora, vai lá em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 35. Nós vamos ler a partir do 33. Diz assim: aliás, eu tenho um vídeo sobre esse trecho. É um vídeo de doxologia. É uma palavra também para adoradores. Doxologias são duas palavras do grego. Doxa, que diz glória, e logia, conhecimento. Ou seja, o conhecimento da glória. Como assim? O conhecimento da glória de Deus. É isso que fala a doxologia. Todas as vezes que você vê um trecho na Bíblia que ele vem falando das grandezas de Deus, ele está fazendo uma doxologia, ele está engrandecendo o conhecimento da glória de Deus. Mas isso é um outro vídeo, né? Se você quiser, você vai lá no canal e você vai ser muito abençoado. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 33 de Romanos, diz assim: ó abismo da riqueza. Algumas versões diz profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos, impenetráveis seus caminhos. Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Algumas versões diz: quem primeiro deu a ele para que seja recompensado. Versículo 36. Porque tudo é dele, para ele, porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É uma palavra de adoração que Paulo copia e cola lá de Isaías, ok? Mas vamos lá. O trecho que nos interessa hoje é Isaías 40, a partir do versículo 25. Volto a dizer. Capítulo 1 a 36 de Isaías. Juízo. Vocês fizeram isso, e como consequência vai acontecer isso. É a sentença de vocês. Capítulo 37 a 39. Efetivamente acontece a condenação de Deus. Aquilo que Deus condenou o povo, efetivamente acontece. Do 37 ao 40. E agora, do 40 em diante, há promessas de Deus para a vida do povo. E o povo, obviamente, fica na dúvida. Mas como Deus vai fazer acontecer isso? Como Deus vai cumprir isso? Se nós erramos, se nós falhamos. E outra coisa, como Deus vai fazer isso se nós não vemos nada aqui diante de nós? Nós não conhecemos nenhum outro rei aqui vizinho que possa nos ajudar. Não há nenhum povo em que nós possamos pedir ajuda. Não há nenhum outro rei que nós possamos pedir ajuda. Não há nenhum outro exército que possa vir aqui e nos resgatar. Como haverá de acontecer isso? Você se lembra? Aqui, Deus usa a mesma estratégia que ele usa quando Jó cisma de confrontar Deus
diante dos momentos que ele estava passando, Jó cisma de confrontar a autoridade de Deus. E Deus fala para ele: onde você estava quando eu fiz os céus? Onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu criei a natureza? Onde você estava? Então aqui, da mesma forma que Deus confrontou Jó, que Deus colocou Jó no seu devido lugar e abriu ao mesmo tempo a visão de Jó para que Jó caísse na real e que Jó soubesse o Deus com o qual ele estava lidando, que não era um Deus da terra, que não era um ídolo da terra, ele estava lidando com o Senhor dos Senhores. Aqui também Deus faz o povo de Israel ver que eles não estavam lidando com aqueles ídolos aos quais eles adoraram lá em algum tempo. Deus faz esse povo ver que eles não estavam lidando com um Deus que é como o homem, que pode falhar nas suas palavras, que pode errar. Deus aqui abre os olhos espirituais desse povo para que eles entendam quem era o Deus com o qual eles estavam lidando. Ok? Então vamos lá. E isso é importante para nós, amados. Vou explicar depois. Isso é muito importante a gente ter este entendimento. Porque a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel acontece também conosco hoje, no século 21. Beleza? Vamos lá. Versículo 25 do capítulo 40 de Isaías. A quem me haveis de comparar? A quem me assemelharei? Pergunta ao santo. Elevai os olhos para o alto e vede. Quem criou estes astros? É ele que faz sair o seu exército em número certo e fixo. A todos chama pelo nome. Tal é o vigor, tão grande a sua força, que nenhum deles deixa de apresentar-se. Por que dizes tu, Jacó? E por que afirmas, Israel? Meu caminho está oculto a Javé. O meu direito passa desapercebido perante Deus? Não sabes? Não ouviste dizer? Javé é Deus eterno, Criador das extremidades da terra. Ele não se cansa, nem se fatiga. Sua inteligência é insondável. Ele dá força ao cansado, que prodigaliza vigor ao enfraquecido. Mesmo os jovens se cansam e se esgotam. Até os moços vivem a tropeçar. Mas os que põem a sua esperança em Javé renovam as suas forças. Abrem asas como as águias. Correm e não se esgotam. Caminham e não se cansam. Obviamente que ele não está falando aqui de algo físico, de um cansaço físico. Obviamente, você é crente, fiel a Deus, um homem que faz a vontade de Deus, e você vai se cansar fisicamente, muitas vezes. Mas ele está falando aqui de um vigor espiritual. Ele está falando aqui de uma renovação espiritual. Ele está falando aqui para nós que confiamos em Deus, que não vai faltar renovação de forças para as nossas vidas. Do nada. A qualquer momento. De alguma forma que nós não esperamos. De alguma maneira que nós não vislumbramos. De alguma maneira que nós não havíamos pensado. Deus traz renovação para o seu povo. Deus traz renovação espiritual para o seu povo. Deus traz renovação de fé. Deus traz renovação de esperança. Deus traz renovação de adoradores. Deus traz renovação de compromisso. Ele traz essa vontade, ele traz essa convicção ao nosso coração. Beleza? Então, eu falei lá atrás que era preciso a gente entender esse texto, porque nós passamos hoje pelos mesmos problemas que esse povo aqui passou. Por que eu digo isso? Porque nós também falhamos. Nós erramos para com Deus. Nós muitas das vezes desobedecemos. Nós muitas das vezes deixamos de confiar na sua palavra, conforme ele disse que nós deveríamos confiar. E no nosso subconsciente, no nosso interior, nós muitas das vezes achamos que Deus, por isso, não vai cumprir a sua promessa para as nossas vidas.
nos assemelhamos, tomamos a mesma posição espiritual que aquele povo de Israel. Mas eu venho aqui para te dizer, nesse dia, eu venho aqui para te dizer que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele mostra a este povo quem ele é. Ele mostra que aquele povo não poderia comparar a fidelidade de Deus à fidelidade humana. Ele está mostrando aqui que aquele povo não poderia comparar a disposição desse nosso Deus com a disposição do homem, com a disposição humana. Aqui ele está colocando assim, ele está mudando a visão espiritual. Ele está, como é que eu vou explicar para você? Ele está mostrando a este povo aqui que ele não é um Deus de brincadeira, que ele não é um Deus como aqueles ídolos que aquele povo adorou há algum tempo, que ele não é como aqueles ídolos que muitas das vezes perturbavam a vida do povo de Israel. Não, ele é o Deus que criou os céus e criou a terra. Ele é o Deus que tem todo o mundo espiritual sob seu domínio. Ele é o Deus que nada acontece fora do seu controle. Ele é um Deus em que a minha vida e a tua vida está nas mãos dele. E na hora certa e do jeito certo, do jeito dele, ele vai fazer a coisa acontecer. Que na hora certa e do jeito certo, que é o jeito dele, ele vai fazer algo e o milagre vai acontecer e as coisas vão fluir e Deus vai fazer a promessa dele se cumprir na minha vida e na tua vida. Davi, e para que a gente precisa entender isso? Obviamente, como adoradores, é extremamente importante entendermos esse texto. Como adoradores de Deus que somos, é extremamente importante entender esse texto. Por quê? Porque quando a gente entende que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a nossa adoração é melhor, ela é mais sincera, ela é mais profunda, ela é mais intensa, ela é com mais disposição. Quando nós entendemos esse Deus, quando nós entendemos o caráter deste Deus, o nosso amor por ele, ao invés de nos fazer desviar, ao invés de fazer com que a gente deseje estar longe dele, esse caráter, o conhecimento do caráter de Deus nos faz querer estarmos mais perto dele. Porque juntamente com o seu poder, nós também conhecemos o amor dele. Esta palavra aqui de Deus para o povo de Israel era uma demonstração de amor maravilhosa. Muito embora eles terem consciência de que eles falharam e que eles mereciam estar ali. Mas ao mesmo tempo, Deus estava dizendo: o meu amor por vocês não mudou. O meu compromisso com vocês não mudou. A minha promessa com vocês eu vou cumprir. Meu irmão, se Deus tem uma palavra para você, se Deus deu uma promessa para você, ele vai cumprir. Lembrando que na Bíblia, na palavra de Deus, há muitas promessas para nós. E vão se cumprir. Estão claras, estão patentes, estão totalmente definidas para nós. Esse vídeo é para que você entenda que o Deus que deu as promessas vai cumprir as promessas na tua e na minha vida. Amém? Receba essa palavra, compartilhe essa palavra com alguém que você sabe que precisa ser edificado, que precisa ser renovado, que precisa se levantar em fé, que precisa se levantar em comunhão e em unidade com Cristo. Compartilhe, seja muito abençoado e espero que você receba muito de Deus nestes dias. Não por causa não porque eu estou falando para você, mas é porque a palavra de Deus fala com você. Porque a palavra de Deus mostra para você que o seu Deus, que o meu Deus, que o nosso Deus não é um ídolo qualquer, não é um Deus qualquer. Ele está acima de todas as coisas, ele tem um controle da minha e da tua vida e vai, ao seu tempo e ao seu modo, ao seu jeito, fazer acontecer tudo aquilo que ele quer que aconteça na tua vida. Amém?
Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que você receba essa palavra, compartilhe, abençoe alguém e seja também muito abençoado por Deus. Graça e paz.